Se nós olharmos um século, começa em 1950 e termina em 2050, o que em termos da história da humanidade é absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século nós vamos ter um aumento da população em geral de menos de 4 vezes. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI. De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos. Que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida. Não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo. Vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão por que essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais e os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade que estão abaixo da reposição. Se um casal não tiver 2 filhos, esse casal não vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente 6 filhos por mulher para agora termos menos de 2. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. A maior transformação do século XXI vai ser como a gente se prepara para essa longevidade para a qual nós não estávamos preparados antes. Ah, não, eu não vou porque eu tô velha. Não. Tô com 67 anos, eu sei que eu não tenho aquele corpinho de uma menina de 17, 18 anos, mas a minha cabeça não. A minha cabeça não. Você vai, você pode. Eu só me sinto velho quando eu tô no metrô, no ônibus, que alguém me dá o lugar. Fora disso, eu esqueço que idade que eu tenho. E se equilibra a parada. Põe alegria na sua cara que você fica nova. Não tem idade nesse mundo. Eu comecei a surfar aos 58 anos. 60 anos saltando de paraquedas. Você imagina, ele tem hoje 89 anos. A primeira tatuagem minha eu fiz com 72 anos. Quando ele passou no vestibular, foi a alegria de todo mundo. E eu fiz 11 maratonas e fico assim muito feliz por poder correr. Uma velhice que seja vibrante, não só brilhante, né, não só radiante. Não tem idade e não tem nenhum tipo de barreira. O limite você constrói. Quando me veem indo pro salto, estranham, olham e dizem: será possível? Esse senhor vai saltar, esse velhinho vai pro avião? Eu me impressiono, porque não sei com quem eles estão falando. Eu tô jovem, eu tô inteiro, eles que se assustam comigo. Então a turma me pergunta por que ninguém te critica. Eu falo, porque meu sorriso vai na frente. A gente só envelhece se quiser, porque a cabeça da gente é quem manda, né? São pessoas que não aceitam o imperativo sejam velho. E é muito lindo esse momento de libertação, porque elas reinventam a própria vida. Nós estamos aumentando a expectativa de vida de uma forma extraordinária. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43 anos, hoje a gente já passou de 76. São 33 anos mais de vida, não são 33 anos de velhice.
E essa vida muito mais longa, eu costumo fazer a analogia, é de como se a gente tivesse saído de uma corrida de 100 metros, que você vê o final e você vem com todo o gás, com toda a energia para chegar àquele fim. Uma vida muito mais longa significa que você tem muito mais percalços, você tem perdas, você tem perda econômica, financeira, você se aposenta, você perde amigos, talvez você perca a saúde. E para que você possa chegar bem ao final da maratona, todo mundo sabe que para correr uma maratona você precisa de estratégias, de treinar, para poder chegar bem. E aí entra o conceito de resiliência. Estou começando a achar que não só a beleza, mas que muita coisa melhora a partir dos 50. De verdade mesmo, assim. Não sei, hoje eu tenho uma tranquilidade que eu não tinha. Eu acho que a gente fica menos ansioso, talvez porque a gente já realizou quase todos os sonhos. Que interessante. Olha, eu confirmo. Adorei ter visto, achando que eu estou super bonita. Mas a idade vai chegando, a gente vai ficando preocupada. Ai, meu Deus, será que aos 70, enfim, eu vou estar bem de saúde, eu vou estar com disposição, né? Eu vou estar com prestígio para continuar trabalhando, essas coisas todas. Então, você está me vendo num outro momento muito bem. Só estou na expectativa agora de um grande amor. Você lembra como é que foi essa sua primeira crise dos 30? Quando eu falei dessa crise aos 30 anos, foi um delírio meu. Porque quando eu estava com 30 anos, foi justamente na fase que eu fiz Chica da Silva e me tornei conhecida no mundo inteiro. O filme foi um sucesso. Mas e a crise dos 40? Ah, dos 40. Rolou. Ah, eu cansei. Falei, chega de palhaçada, porque não adianta você entrar em crise, não vai resolver nada, não é? E aí você fica triste, infeliz e angustiado, não é? Eu sempre digo que eu não teria vontade de voltar aos 20 anos. Com 20 anos, nossa, nós somos muito mais dramáticos, sabe? Eu e minha saudosa comadre Marília Pera, nós jurávamos de pé juntos que jamais iríamos fazer nenhum procedimento, sabe? Quando alguém fazia, às vezes as pessoas fazem e não dá certo, né? A gente fala, tá vendo? Deus me livre disso acontecer comigo, de fazer uma plástica e ficar com outra cara. Mas aí eu encontrei essa doutora que me garante, não, eu te prometo que vai ficar bem natural, vai dar só uma refrescada. O negro já demora um pouco mais a envelhecer. E aí, se você se cuida, melhor ainda, a sopa no mel. Pelo menos entre a minha galera, assim, todo mundo fala com muita naturalidade e achando ótimo. Chegamos aqui na menopausa. E também eu acho que é porque acabou aquele mito de que a partir da menopausa, né, a mulher não tinha mais desejo e que também o homem não se sentiria mais atraído pela mulher porque tinha alguma coisa diferente. De repente a gente constata que não é bem assim que a banda toca. Falava sobre idade e a tua manchete tem a ver, que é bem interessante, sobre idades. Na verdade, se chama, né, etarismo, ou ageísmo, ou idadismo. Eu encontrei vários termos, mas a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia chama de etarismo. Na verdade, é o preconceito contra as pessoas de mais idade, né, contra os velhos. E é super pertinente trazer esse assunto agora, porque a gente vê com a pandemia essa questão da divisão né, quem está no grupo de risco e quem não está. Eu já trouxe uma pauta semelhante com a sensação de preconceito que muitas pessoas têm vivido no mercado de trabalho por estarem sendo afastadas, enfim, né, com medo de depois não retornar
porque eventualmente podem vir a ser afastadas de novo e aí os empregadores não vão querer, mas o buraco, na verdade, eu não posso falar essa expressão, a situação é bem mais complexa do que isso. A gente, né, chega a ficar até vermelho. A gente tem um preconceito contra a velhice que é enraizada na nossa cultura e talvez isso venha realmente, essa situação agora venha piorar se a gente não trouxer para debate. O que acontece? Na verdade, as crenças que estão enraizadas é que idoso não pode trabalhar, mais velhos são todos iguais, tem saúde debilitada, não tem com que contribuir. E assim, vai contra a realidade estabelecida. Por exemplo, 13% da população do Brasil hoje em dia tem mais de 60 anos. A partir de 2031 vai ter mais idosos do que crianças e adolescentes. E em 2042 a população de 60 a mais vai ser de 57 milhões de brasileiros e convenhamos que estão bombando por aí. Mas a gente segue ainda com alguns exemplos, como foi o caso da Madonna, que agora em agosto fez um post, né? Ela estava defendendo a hidroxicloroquina e aí veio a internet abaixo, só que um dos pontos que se destacou para exame, para uma análise disso, foi que começaram a chamar, não sabe o que está falando, sua velha, sua gagá, papapá. Aí, a Madonna, um ícone linda, divina, maravilhosa, independente do posicionamento dela, né? Mas aí eu trouxe para questionamento, para a gente refletir sobre isso, falar sobre isso e repercutir mesmo esse tipo de situação, porque a gente tem falado hoje tanto em preconceito, não pode chamar disso, não pode chamar aquilo, quando é preconceito de gênero, quando é preconceito de raça. Mas e por que com as pessoas de mais idade a gente não tem essa postura? Especialmente considerando que todos nós, se Deus quiser, ficaremos mais velhos. Então, é um assunto muito importante que tem que alterar na nossa cultura, tem que ter uma ressignificação. Eu acho, Ali, que esse assunto é muito importante, a gente está sempre debatendo, sempre atualizando e tem muitos vieses. Tem a questão, sim, do mercado de trabalho, tem a questão da saúde, tem a questão... Mas eu acho que nós poderíamos iniciar esse debate falando do tanto que começa pelo próprio preconceito da pessoa que tem mais idade e não se permitir quebrar padrões. Eu penso assim, muitas vezes, uma pessoa mais jovem justamente admira alguém por ter algo que não se compra, não se conquista, que é o tempo. A pessoa tem mais tempo de vida, ou seja, ela vai ter mais experiência, ela vai ter mais corrida. E às vezes tu admira essa pessoa e tu nota que o outro desconfia que tu não vá admirá-lo por ele ser mais velho. Pensa, não, como é que eu vou estar com uma pessoa mais jovem? Ou como é que eu vou fazer determinada coisa que só tem jovem fazendo? E é importante porque é assim que a gente vê, por exemplo, pessoas como um empresário Abílio Diniz, que tem mais de 80 anos, tem ali um casamento feliz, filhos jovens, uma vida pela frente. E quando tu escutas o que ele traz, quanta experiência, quanta coisa faz pensar, né? E tá ali, tá firme, jovem. Mas com o dinheiro que ele tem no bolso, também estaria maravilhosa. Mas tu vê gente que tem nos Estados Unidos, que Aline, tem 74, 78 anos, né? Nesse assunto eu quero pegar dois enfoques. Primeiro, nós já estamos aqui com média de 78 anos, subiu muito a média de idade, e isso que nós temos uma mortalidade infantil no país que é extraordinária, porque senão essa média seria muito maior. Segundo, eu conheci alguns empresários ao longo dessa minha vida, e eu estou já mais na terceira idade, né? Vamos lá, Silvio. Pula essa parte. Mas eu conheci muitos empresários que me diziam exatamente ao contrário. O jovem, e não é depreciar o jovem, mas o jovem, por ter anseios, ele está sempre trocando, ele daqui a pouco casa, a mulher daqui a pouco engravida, daqui a pouco o marido não quer que ela trabalhe. Quando tu pega um homem maduro, onde ele já estabeleceu seu casamento, seus filhos já passaram aquela primeira idade escolar, ele só quer dar sequência no trabalho. Ele é um extraordinário trabalhador, ele falta pouco, ele apresenta toda a experiência que a Roberta disse. Faz diferença. Então, muitos empresários, lógico, tem atividades que eu acho que estão inerentes à juventude. Esses games que estão surgindo, tudo, eu acho que a nossa geração teria muita dificuldade. Mas tem inúmeras atividades que nós podemos contribuir e muito com essa experiência. A pessoa que tem mais idade se sentir sempre apto ao novo. Não, e muito interessante isso de ter menos motivos para desfocar, né? Porque quando mais novo tu tem aquela vontade de abraçar o mundo. Então, assim, foco é nisso, isso que eu já sei que me interessa.
Olha só, lembra lá no começo da pandemia, quando a gente falava sobre os idosos serem grupo de risco? Então, na época, a recomendação era que eles ficassem em casa, se cuidassem. Muita gente ajudou, lembra? Quando as pessoas levavam comida, levavam as compras até a porta deles. Mas, por outro lado, teve muita gente reagindo de um jeito negativo. Ou você não lembra de ouvir alguém gritando de maneira agressiva, vai para casa quando viu um idoso andando na rua. Esse tipo de comportamento é o que a gente pode chamar de velhofobia, ageísmo, idadismo, etarismo, enfim, são tantos nomes para um preconceito que não deveria existir. Só para vocês terem ideia, a gente está falando de quase 1 bilhão de pessoas com 60 anos ou mais no mundo. A previsão é que até 2050 esse número passe de 2 bilhões, superando a quantidade de crianças no mundo. Karnal, a gente está falando de preconceito por causa de idade. É um preconceito antigo? Existe preconceito de idade, especialmente no século XX e no século XXI, mas nós somos uma sociedade que está envelhecendo. No Brasil, já envelheceu nos países do primeiro mundo, a base da pirâmide está ficando cada vez menor, criando vários problemas lá sobre previdência, sobre saúde. Nós temos que encarar essa questão, estamos envelhecendo, mas vamos lembrar que em sociedades tradicionais, os velhos, entre aspas, eram os que deveriam dar conselhos, inclusive políticos. Em Esparta, se reuniam numa assembleia chamada Gerúsia, Geron, velho em grego. Em Roma, é o Senado, Senex, o mais velho, aquele que senta no Senado. Até hoje, a nossa Constituição exige 35 anos para o Senado. Então, Gabriela Priori acabou de entrar em idade para senadora, né? Seria um spoiler? Não, sabe, brincadeira, não é. Mas a Mari já pode ser, por exemplo, vereadora ou deputada, ainda não senadora ou presidenta. Então, nós temos desafios sobre isso, o mundo está mudando, a vida está se estendendo e a ideia de velhice, em 1 ano e meio, eu vou ter direito aos privilégios do estacionamento ou de passagem gratuita em 1 ano e meio. Há 50 anos, uma pessoa de 60 anos tinha um comportamento, hoje ela tem outro comportamento e vai aumentar ainda. Lembre-se que o Yuval Harari prevê 120 anos de vida média para as pessoas e nós teremos que lidar com essa questão. Então, esse preconceito é totalmente fora de realidade. Como é que ter preconceito contra aquele que vai se tornar a maioria? E que uma coisa que é uma conquista, né? Que é uma evolução, porque o aumento da expectativa de vida foi conquistado em virtude da evolução da ciência e das condições de vida de grande parte da população. Eu ia perguntar se vocês vêm sempre aqui. Está belíssima hoje? Pois é, gente. Vou contar um segredo para vocês aqui. Existe uma coisa na televisão, né? Eu sou nova nesse mundo, que chama batimento. E aí o meu blazer, por acaso, estava dando um batimento. A técnica me falou, não, vai ter que ir só com body. Tá linda. A gente tá aqui. Belíssima. Entendeu? Espero que vocês gostem. Leandro também está belíssimo com essa Comentem nas nossas redes, por favor, que o body estava bonitinho. E se houver muitos comentários, eu também tiro o blazer e abro o botão aqui até a parte possível. Tudo é possível. Adorei. Gosto assim. Gabi, voltando ao assunto, né? Quando a gente fala de preconceito por causa da idade, tem muito daquilo que você não gosta. A opinião do outro sobre a nossa vida. Então, você tem que ter espírito jovem, você tem que aquilo, você tem que isso. A famosa opinião que ninguém pediu também, né? Mas aí eu vou juntar com o assunto do programa hoje para dizer que quanto mais você envelhece, mais chance você tem de amadurecer e perceber que você não tem que nada. Por isso que os pesquisadores da felicidade costumam dizer que a nossa curva de felicidade é uma curva em U. A gente tende a ser mais feliz na infância e na velhice, justamente porque a gente se despreende daquilo que é do outro. A opinião do outro sobre como a gente tem que viver é a opinião dele, não nos diz respeito, é ele quem vai ter que lidar com isso. E a gente vai aprendendo ao amadurecer que a gente tem que viver a nossa vida do jeito que nos faz felizes. Por isso que o aumento na expectativa de vida é uma conquista tão positiva e por isso que as pessoas têm que ser encorajadas a viver esse período adicional de existência e a deixar viver. Porque quando a gente deixa viver, a gente alimenta uma lógica que nos liberta no futuro. Mas se eu puder fazer ainda uma outra observação, quando você começou o programa, Mari, você veio falando da pandemia e o Karnal fez a observação dos problemas da Previdência. Então, com o aumento na expectativa de vida, a gente passa a enfrentar problemas relacionados à Previdência, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso é uma discussão que pode gerar um preconceito adicional contra as pessoas mais velhas.
porque elas significam um custo, e um custo que muitas vezes vai ser suportado pelo contribuinte mais novo, que está lá ativamente contribuindo para o sistema previdenciário. Quando a gente fala da Covid, a gente pode agravar essa situação, porque no começo da pandemia, e isso foi sendo, enfim, alterado ao longo da evolução da doença, da evolução das pesquisas sobre a Covid-19, mas os idosos eram um grupo de risco. E a consequência era que todo mundo precisou se isolar e, portanto, restringir a própria liberdade para contribuir para um cenário que oferecesse menos risco aos idosos. É uma ideia parcialmente equivocada, porque a gente estava protegendo todo mundo, né? Porque, afinal, a lotação dos hospitais prejudica a todos de igual maneira. Mas isso pode servir para que as pessoas já de mente preconceituosa aprofundem a sua visão com um viés absolutamente negativo e equivocado sobre esse assunto. Sou velho, tenho consciência disso. Mas sou capaz de sobreviver a tudo isso. Mas o que é isso, afinal? O que vai acontecer nesta minha situação? O mundo evolui e os velhos não vão alcançar. Serei discriminado, rejeitado, deletado? Nada disso, meu amigo. Sou útil, sou antigo, sou letrado, divertido, com saúde, sou querido. Espero que seja isso. E se não for nada disso? É claro, é mais que isso. Tenho família, filhos e muitos amigos. Desculpem, alguns andam sumidos, mas os melhores estão comigo. Afinal, se eu não conquistasse isso, não valeria nada ter existido. Sou velho. Agora não tenho mais compromisso. Realmente é isso? Acho um pouco ridículo. O que falei? Não acredito. Sou atuante, pensante, interessante. Tenho vida, vontade e esperança. Espere aí, sou um velho exibido? Será que tenho ainda libido? Será que tenho juízo? Por favor, não ria disso. Sou feliz, meu amigo. Posso dar um sorriso, dar um beijo, um aviso de que o mundo será melhor. Não duvido. Assim não haveria sentido este velho falante ter nascido.